Mano, você vai entrevistar quem? O porteiro do prédio? Ninguém quer ouvir sobre a vida da Dona Maria do Café da Esquina. Podcast que dá certo hoje em dia é sobre crime, política ou celebridade. Você vai ficar patinando no zero. Lucas Mendes tinha 24 anos quando decidiu apostar tudo numa ideia que seus amigos consideravam ridícula. Recém-formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele acabará de ser dispensado do estágio numa grande rádio carioca. O motivo? Segundo seu ex-supervisor, Rodrigo Santos, Lucas não tinha visão comercial e se preocupava demais com histórias irrelevantes. A gota d'água havia sido quando Lucas propôs uma matéria sobre Dona Conceição, a faxineira do prédio da rádio, que trabalhava há 30 anos limpando os estúdios onde grandes nomes da comunicação gravavam seus programas. Para Lucas, a história dela era fascinante. Viúva aos 35 anos, criou 3 filhos sozinha enquanto sonhava secretamente em ser locutora. Rodrigo riu na cara dele. Lucas, você acha que alguém liga para a história da mulher da limpeza? Acorda para a vida. Foi nesse momento de frustração que nasceu Vozes do Cotidiano. Lucas investiu suas economias de 2 anos num equipamento básico de gravação e decidiu criar um podcast focado exclusivamente em pessoas comuns. Seu primeiro episódio seria justamente com Dona Conceição. Quando contou a ideia para os amigos da faculdade, a reação foi imediata. Mano, você vai entrevistar quem? O porteiro do prédio, disse Bruno, seu colega de turma que já trabalhava numa grande emissora de TV. Ninguém quer ouvir sobre a vida da Dona Maria do Café da Esquina. Podcast que dá certo hoje em dia é sobre crime, política ou celebridade. Você vai ficar patinando no zero. Mariana, outra colega que conseguirá um emprego numa agência de publicidade, foi ainda mais direta. Lucas, você está jogando sua carreira fora. Quem vai patrocinar um programa sobre gente que ninguém conhece? Você precisa pensar no mercado. Mesmo sua mãe, Dona Helena, demonstrou preocupação. Filho, você estudou tanto para ser jornalista. Não seria melhor tentar outro emprego numa emissora grande? Mas Lucas tinha uma convicção inabalável. Durante a faculdade, as histórias que mais o tocaram nunca foram as dos famosos, mas sim as do seu Antônio, o vendedor de sanduíches na porta da universidade, que recitava poemas de Drummond entre um pedido e outro. Ou da professora Maria José, que ensinava português numa escola pública e transformava a vida dos alunos com sua paixão pela literatura. O primeiro episódio de Vozes do Cotidiano foi gravado na própria casa de Lucas, em Copacabana, no início de março de 2023. Dona Conceição, tímida no começo, se abriu completamente quando Lucas perguntou sobre seus sonhos. Ela revelou que, aos 62 anos, ainda praticava locução sozinha em casa, imitando as vozes que ouvia pelos corredores da rádio durante décadas. Sabe o que mais me doía? Disse ela, com a voz embargada, era ouvir aquelas vozes lindas todos os dias e saber que eu nunca teria uma oportunidade. Mas eu nunca desisti do sonho. Toda noite, quando chegava em casa, eu ligava o rádio e repetia as notícias, fingindo que era eu quem estava falando para o Brasil inteiro. Lucas publicou o episódio numa quinta-feira. Nos primeiros 3 dias, teve apenas 47 downloads. Rodrigo, seu ex-supervisor, chegou a mandar uma mensagem irônica. Vi seu podcast aí, Lucas. 47 ouvintes. Impressionante. Quando quiser voltar para o mundo real, me liga. Mas algo começou a mudar na segunda semana. O episódio com Dona Conceição começou a ser compartilhado no WhatsApp. Primeiro por algumas pessoas que se identificaram com a história de sonhos adiados. Depois por filhos que lembraram de suas próprias mães. O número de downloads saltou para 3.000, depois 10.000. O segundo episódio trouxe seu João, jardineiro do Jardim Botânico há 25 anos. Durante a conversa, ele revelou uma filosofia de vida que impressionou Lucas. Cada planta tem seu tempo, rapaz. Não adianta você querer que a rosa floresça no tempo da margarida. A gente aprende isso mexendo com a terra. Paciência não é esperar sem fazer nada, é cuidar todo dia até que chegue a hora certa. Essa frase se tornou viral no Instagram e TikTok. Influencers começaram a compartilhar trechos do episódio, e Vozes do Cotidiano atingiu 50.000 downloads em uma semana. O terceiro episódio foi com Dona Eulália, costureira aposentada de 78 anos, que contou como sustentou a família costurando roupas para a vizinhança durante 40 anos. Ela falou sobre a arte perdida da costura à mão e sobre como cada peça que fazia carregava um pouco de amor. Quando eu costurava um vestido para uma noiva, eu colocava ali todos os meus desejos de felicidade para aquela menina. Não era só tecido, era sentimento. O episódio tocou profundamente as pessoas. Mulheres começaram a compartilhar fotos de roupas feitas por suas avós e mães. O hashtag Costura com Amor explodiu nas redes sociais,
e o episódio ultrapassou 200 mil downloads. Em junho de 2023, 3 meses após o lançamento, Vozes do Cotidiano ocupava o 3º lugar no ranking de podcasts mais ouvidos do Brasil, competindo diretamente com produções milionárias de grandes emissoras. A reviravolta veio em julho. Lucas entrevistou Antônio Carlos, motorista de ônibus há 20 anos, que revelou ser poeta nas horas vagas. Durante a entrevista, ele recitou um poema próprio sobre a cidade vista de dentro do ônibus, falando sobre as vidas que se cruzavam todos os dias em sua linha, sobre os dramas e alegrias que testemunhava silenciosamente. O poema se tornou um fenômeno nacional. Foi declamado em escolas, virou música, foi tatuado por pessoas pelo Brasil inteiro. Em uma semana, Vozes do Cotidiano saltou para o 1º lugar no ranking, desbancando podcasts de celebridades e grandes produções. A mídia nacional começou a notar. O programa Fantástico fez uma reportagem sobre o fenômeno. A revista Veja estampou Lucas na capa com a manchete "O jovem que descobriu o Brasil real". Emissoras de rádio e TV começaram a disputar os direitos de transmissão do podcast. Bruno, o amigo que zombara da ideia, ligou para Lucas num sábado à noite. "Cara, eu não acredito no que está acontecendo. Você virou o cara mais falado do país. Como você sabia que ia dar certo?" Mariana enviou uma mensagem longa no WhatsApp. "Lucas, eu te devo um pedido de desculpas gigante. Eu estava completamente errada. O que você fez é genial. Você encontrou algo que todo mundo estava procurando e não sabia." Rodrigo, o ex-supervisor que o havia demitido, foi mais direto. Ligou oferecendo um contrato milionário para que Lucas trouxesse Vozes do Cotidiano para a rádio. "Lucas, eu sempre soube que você tinha talento. Que tal conversarmos sobre uma parceria?" Lucas recusou educadamente. Ele havia encontrado algo mais valioso que dinheiro: propósito. Em setembro de 2023, Vozes do Cotidiano ganhou o prêmio de melhor podcast do ano na categoria Inovação e Impacto Social. Durante o discurso de agradecimento, Lucas disse: "Este prêmio não é meu. É de Dona Conceição, de seu João, de Dona Eulália, de Antônio Carlos e de todas as pessoas que tiveram a coragem de dividir suas histórias. Elas me ensinaram que as maiores verdades da vida não estão nos holofotes, mas nas conversas de botequim, nas filas de ônibus, nas salas de espera. Estão nas histórias que acontecem todo dia, bem na nossa frente." O podcast expandiu para uma plataforma digital onde pessoas comuns podem enviar suas histórias. Lucas criou uma rede de escutadores voluntários que visitam asilos, hospitais e comunidades para registrar memórias e experiências. Grandes marcas disputam patrocínios, oferecendo valores astronômicos, mas Lucas mantém o foco: dar voz a quem nunca teve. Hoje, 1 ano e meio depois, Vozes do Cotidiano tem mais de 10 milhões de ouvintes fiéis. Lucas ganhou prêmios internacionais e palestrou em universidades do mundo inteiro sobre o poder da escuta ativa e da valorização das histórias pessoais. Mas todas as quintas-feiras, ele ainda grava no mesmo estúdio simples montado em casa. Na última quinta, entrevistou Dona Raimunda, vendedora de flores há 30 anos na Central do Brasil. Ela contou como cada buquê que vende carrega uma história: o namorado nervoso comprando rosas para o primeiro encontro, a filha que leva flores para o túmulo da mãe todo mês, o executivo que nunca esquece de levar margaridas para a esposa. "Eu não vendo flores", disse Dona Raimunda, sorrindo. "Eu vendo sentimentos." Lucas sorriu de volta, ajeitou o fone de ouvido e pensou: é isso. É exatamente isso. Porque ele havia descoberto uma verdade simples, mas revolucionária: no mundo cheio de ruído, as pessoas têm fome de autenticidade. E a autenticidade mais pura sempre esteve ali, nas histórias de quem vive a vida de verdade, longe dos holofotes, mas perto do coração.